todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos diferenciar duas grandezas da física. Vamos hoje diferenciar deslocamento escalar de deslocamento vetorial e ainda a dar alguns exemplos buscando essa melhor interpretação de problema, essa melhor diferenciação. Quando a gente estuda o movimento de um corpo, o primeiro passo é saber aonde o corpo sai. E saber onde o corpo sai, isso é dado pela posição inicial dele. Observe na figura, esse corpo saiu dessa posição, essa posição onde ele parte é minha posição inicial, S0. Outro detalhe importante é, além de saber aonde o corpo sai, é importante saber aonde esse corpo chega. E aonde o corpo chega é representado pela posição final, espaço final, S. Observem bem que, se eu quero determinar o quanto esse corpo anda é dado por todo esse percurso feito pelo corpo. O quanto esse corpo andou, isso aqui é o que nós chamamos de ΔS. Aquilo que nós chamamos de ΔS, que é dado pela diferença entre o espaço final e o espaço inicial, ΔS é o que nós chamamos de deslocamento escalar. Deslocamento escalar só depende de onde você chega e aonde você sai. É a medida de todo esse percurso feito pelo corpo. Para esse mesmo percurso, quem seria o deslocamento vetorial? O deslocamento vetorial é representado pelo vetor que tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. Esse vetor, com origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada, é chamado de vetor deslocamento. O módulo do vetor deslocamento representa o deslocamento vetorial. Então, recapitulando, o deslocamento escalar é representado por toda a medida entre a posição que chega e a posição que sai. Geralmente, esse deslocamento escalar é chamado de ΔS e é dado pela posição final menos a posição inicial. Já para esse mesmo deslocamento, o deslocamento vetorial é representado pelo vetor que tem origem no ponto de partida, extremidade no ponto de chegada. O módulo desse vetor deslocamento é o deslocamento vetorial. Olha um exemplo simples. Suponha que eu esteja avaliando o movimento de um corpo em uma circunferência. E nessa circunferência, um objeto sai do ponto A da circunferência, localizado aqui, e em sentido horário chega nesse ponto B da circunferência localizado aqui. Para esse percurso que esse corpo fez, eu vou fazer duas perguntas. Para esse percurso que esse corpo fez, eu vou fazer. A primeira pergunta é: quanto vale o deslocamento escalar ΔS e quanto vale o deslocamento vetorial, que é o módulo do vetor deslocamento? Observem bem que o deslocamento escalar corresponde a 1/4 de circunferência. O deslocamento escalar é a medida de todo esse percurso feito pelo corpo. Uma volta inteira na circunferência, o deslocamento equivale a 2πr, que é o comprimento da circunferência. Como aqui foi dado 1/4 de volta, o deslocamento escalar corresponde a 2πr dividido por 4. Ou seja, isso equivale a πr dividido por 2. Esse é o deslocamento escalar. É a medida desse percurso feito pelo corpo indo de A para B. Só que a pergunta é, e quem seria o deslocamento vetorial? Observem bem que, pela nossa definição anterior, o vetor deslocamento é o vetor que tem origem no ponto de partida, extremidade no ponto de chegada. Esse é o vetor deslocamento para esse percurso. Só que quem é o deslocamento vetorial? O deslocamento vetorial é o módulo desse vetor. O módulo desse vetor seria o tamanho desse vetor. Observem bem que, do centro da circunferência até o ponto A, isso é o raio da circunferência. Do centro da circunferência até o ponto B, isso aqui também é o raio da circunferência. Observem bem que esse vetor deslocamento, nesse caso, corresponde à hipotenusa desse triângulo. E a hipotenusa desse triângulo eu obtenho pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado, o vetor deslocamento quadrado, é um lado r quadrado
mais o outro lado, r². Daqui tiramos que o vetor de deslocamento vale r raiz de 2. Esse é o módulo do vetor de deslocamento, fica melhor colocado assim. Observe que, independente do percurso, sempre teremos escalar será sempre maior que o deslocamento vetorial, sempre maior. Linha deslocamento escalar coincide com o deslocamento vetorial. Então, sempre o deslocamento escalar será maior que o deslocamento vetorial. Será igual apenas a trajetória for retilínea. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.